Olá, muito boa tarde. É aqui diante da Catedral de Maputo, em Moçambique, que iniciamos o programa 70x7 de hoje. Nos próximos minutos vamos ao encontro do trabalho desenvolvido pelas servas de Nossa Senhora de Fátima, aqui na Arquidiocese de Maputo e também na província de Inhambane. Maputo é hoje uma grande metrópole, com tudo o que isso significa de progresso, mas também de exclusão e pobreza. A par do turismo e de um setor produtivo que vai crescendo, aumentam também os pobres e os que permanecem na margem das oportunidades. Estamos no bairro da Liberdade, na periferia de Maputo. É aqui a casa das Irmãs Servas de Nossa Senhora de Fátima. Neste final de tarde abraçam um novo desafio. Há alimentos que se carregam e uma refeição que foi preparada. As irmãs e membros da família andaluz preparam-se para seguir para o centro da cidade. Esta é a paróquia de Nossa Senhora das Vitórias, no centro da capital moçambicana. No adro da igreja concentram-se já meninos da rua, crianças abandonadas à sua sorte, que a igreja quer ajudar a quebrar o ciclo da exclusão. Todos os dias da semana, à noite, diferentes congregações, paróquias e movimentos laicais dão comida aos homens, às mulheres, aos meninos que vivem na rua na nossa cidade de Maputo. É uma operação solidária que adota o nome de Projeto Mateus 25. É um projeto que foi promovido pelo Senhor Núncio Apostólico, Dom Edgar Pena, mas também com o grande agradecimento do Senhor Arcebispo de Maputo, o Dom Francisco Chimoio. Então, aqui são os religiosos, as paróquias da Diocese e a Nunciatura Apostólica, o Senhor Arcebispo, que juntos tentam de viver esta página do Evangelho, onde Jesus diz, no juízo final e universal, reconhece-se nos pequeninos, nos pobres. E diz, todas as vezes que vocês deram de comer, de beber, vestiram, acolheram, visitaram estes meus irmãos mais pequeninos, é a mim que fizeram. E quando vocês não fizeram a eles, não fizeram a mim. A família andaluz dava os primeiros passos neste projeto que decidiu abraçar também. Para o nosso grupo, hoje é o primeiro dia. Eu tenho estado aqui, mas acompanhar, a ver como é que realmente eles conseguem implementar o Mateus 25 e nós agora estamos realmente no primeiro dia a materializar, como podem ver. Um gesto que dizem fazer como cristãos e como discípulos do ressuscitado que tentam viver o Evangelho com os pobres. Nós começamos sempre rezando. Ele gosta muito de rezar, porque às vezes viver na rua parece que todos e também Deus nos esqueceu. Então, ter a presença da igreja, dos padres, das irmãs, dos fiéis leigos e rezar com eles é, em tanto, sentir de ser parte da igreja. João XXIII, o grande Papa, dizia que a igreja é de todos e em particular dos pobres. Agora, rezar com ele, visitar-lhe é tentar de incluir aqueles que têm direito de ser incluídos na igreja. Deixamos Maputo. 300 quilómetros para norte, junto à costa, chegamos a Mavila, na província de Inhambane. Nesta povoação muito isolada, as servas de Nossa Senhora de Fátima desenvolvem um trabalho de promoção social e da condição da mulher. Desta vez, uma ação junto destas jovens procura trabalhar a liderança e a expor alguns costumes e hábitos tradicionais que tantas vezes impedem a promoção da mulher e cujo porquê ninguém sabe. Mas estamos habituados a fazer, não é? Os nossos avós fizeram, ensinaram aos nossos pais, e os nossos pais nos ensinam também. Não sabemos muito bem explicar por que se faz assim. Então, esses hábitos culturais chamamos por tabus.
O objetivo é que estas raparigas assumam um papel diferenciador na sociedade e trabalhem para mudar mentalidades no sentido de se assumirem como líderes. Neste momento estamos na fase de preparar as líderes. Elas mesmas serão responsáveis de formar as outras mulheres. A presença e a ação das servas de Nossa Senhora de Fátima em Mavila passa também pela animação pastoral e envolvimento na paróquia de Santo António, uma antiga missão franciscana que hoje é assumida por padres indianos. E a nossa presença mais especificamente é trabalhar na pastoral, animação das comunidades, formação da liderança, os animadores, os anciãos, os catequistas e a participação aqui na própria comunidade, aqui na sede paroquial. Esta é uma região de Moçambique onde a identidade católica enfrenta hoje uma erosão forte provocada pela proliferação de seitas e diversos grupos religiosos. Houve um tempo que havia cristãos, agora os cristãos são poucos. Temos muita gente que está a refugiar-se nas seitas. Então, o que estamos a tentar é formar essas pessoas para voltarem a serem os verdadeiros cristãos. Tem muita coisa, muitos tabus que impedem, mesmo a nível da tradição, a nossa tradição cultural, há muita coisa que impede o desenvolvimento do próprio homem. Muitos tabus, esta manhã nós falávamos dos tabus com as jovens, é uma realidade muito profunda que não se muda de um dia para o outro. Em Mavila, como noutros pontos de Moçambique, as servas de Nossa Senhora de Fátima repartem o seu trabalho com a família andaluz. Também aqui em Mavila alargam ainda mais esta ação solidária das irmãs. Aqui em Moçambique estamos em Mucubur, Maputo e aqui em Mavila. Mucubur estão mais avançados do que nós, porque eles há pouco tempo fizeram um compromisso de 88 membros. E nós aqui agora estávamos ali a conversar com as irmãs e se tudo correr bem, na primeira semana de dezembro iremos fazer o compromisso de 9 membros. Procuramos saber quem são as pessoas com necessidades, ajudamos a construir casas daqueles que não têm possibilidade de fazer suas casas e ajudamos em valores monetários, contribuindo na igreja. E indicamos algumas pessoas para levar aqueles valores para ajudar aqueles que necessitam. As irmãs regressam a Maputo, mas a presença das servas de Nossa Senhora de Fátima em Mavila vai ser agora reforçada com as religiosas que estão atualmente na missão de Mucuburi, cuja vinda irá permitir uma presença em permanência neste lugar. Na paróquia de Santa Teresinha, o dia é de festa. A comunidade comemora 70 anos e há quem se ocupe já da refeição. Entretanto, aguarda-se a chegada do arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio. Ele vem para sublinhar a dedicação daqueles que, ao longo de 7 décadas, aqui se gastaram pelo Evangelho. A comunidade cristã da paróquia de Santa Teresinha está entregue aos missionários da Consolata. Um trabalho pastoral com frutos que têm obrigado a paróquia a aumentar constantemente as suas infraestruturas. A Eucaristia é festiva. Contudo, o que isso significa numa celebração africana? A liturgia e a alegria que ela transmite é apenas um sinal evidente do envolvimento dos leigos e dos missionários na condução da vida comunitária. Em 1977, a Igreja em Moçambique fez uma opção pastoral pelo reforço dos ministérios. Apostou-se numa igreja à semelhança das comunidades fundadas por São Paulo, em que este deixava sempre um responsável que assumia a liderança. Então esta foi uma feliz
decisão tomada em 75, porque a independência foi em 75, mas em 77 vimos que havia realmente carestia do pessoal missionário e também o pessoal local não era tanto. Então tivemos que, de fato, ir recuperar um bocado aquela metodologia da igreja ministerial, onde também cada membro dentro da comunidade tem algum papel a realizar. E isso para nós foi até uma feliz ideia, uma feliz decisão que permitiu manter as comunidades, as paróquias vivas. Uma aposta pastoral nos leigos que tem fornecido dinamismo e vivacidade às comunidades. E é verdade, é mesmo isto, né? Portanto, a Cristo Fidelis Laici, que foi praticamente um sínodo que foi celebrado em Roma, para o papel importante do leigo na igreja. E aqui vemos que isso estamos a concretizar e nos dá realmente muita força, até para os próprios sacerdotes religiosos. Tem sido também um ponto de apoio na sua entrega total ao Senhor e ao anúncio da palavra de Deus. A irmã Conceição assume em Maputo o cuidado da horta e da exploração pecuária da residência das irmãs. Na juventude, tinha de auxiliar os pais no cuidado da terra e foi assim que lhe aprendeu os humores e os cuidados necessários. Entre o mediterrâneo e o tropical, ela diz que as diferenças não são assim tantas. Há muito em comum no cuidar da terra e das plantas. A cenoura, couve, alface, cebola, alho. E o alho este ano produziu bastante bem. Mas também tem uma série de coisas assim tropicais. As frutas, não é? Sim, as bananas, as anonas, as papaias. Há muita gente que vem aqui, os pobres sobretudo. Então, agora estive a apanhar alface para dar a um pobre. E há vários que vêm cá a pedir as couves, para o caril, que é o que eles dizem. Não tem caril. E as couves, as folhas da abóbora, as folhas de feijão, as alfaces, que eles apreciam muito também. Mas é também a criação de coelhos que entusiasma esta religiosa, que nesta exploração consegue um alimento seguro e de qualidade para todos nesta comunidade das servas de Nossa Senhora de Fátima. Mas nem só de agricultura e pecuária se faz a vida desta religiosa portuguesa. A música, a preparação dos salmistas é outra das suas funções. Ao final do dia, prepara a liturgia do domingo seguinte. Mas por aqui celebra-se a fé até no quintal de cada um. É uma igreja de proximidade que envolve e compromete, organizada em pequenos núcleos. Os núcleos dinamizam a vivência cristã. E vocês que integram os núcleos também se sentem mais responsabilizados. Exatamente, sentimos mesmo, mas sentimos mais para ajudar aos outros que que procuram a luz de Cristo, a face de Cristo e que não têm conhecimento. E algumas dos membros que já têm uma pequena luz, então ajudam esses que precisam. Isto é muito parecido com as primeiras comunidades cristãs. Exatamente, é o fruto dessas primeiras igrejas cristãs. Portanto, é a continuação disso mesmo, igrejas locais. Isto é efetuado de casa em casa, rotativamente. Ao final do dia, já à noite, dirigimos-nos a uma casa particular no bairro da Liberdade, em Maputo. É uma oração comunitária em final de dia. A oração, mas também a partilha generosa, é contabilizada numa organização onde todos participam. É uma igreja de vizinhos que durante a semana se encontra nas casas de cada um para, em conjunto, celebrar a fé. Este é o núcleo de Santa Teresinha do Menino Jesus, que pertence à paróquia de Nossa Senhora da Assunção. O nosso núcleo é composto de 20 famílias.
O núcleo aqui em Moçambique é uma igreja doméstica, que rezamos de casa em casa. Assim que hoje estamos nesta casa, família Muxanga, na próxima semana reunimos sempre nas terças-feiras. Na próxima terça-feira estaremos numa outra família, assim rezando ao Senhor. As servas de Nossa Senhora de Fátima dividem-se entre todas estas formas de ser e de viver a Igreja por estas paragens. São apoio na pastoral, mas também na educação das crianças. Este é um espaço de estudo e formação humana para estas crianças. É um centro de ocupação de tempos livres. Nós descobrimos que as crianças precisavam de um apoio escolar. Então criamos este espaço que nós chamamos de Espaço Luís Andaluz, que é o espaço de apoio à criança a nível pedagógico, né? Temos especificamente trabalho, acompanhamos as crianças nos seus estudos, fazer o trabalho de casa, estudo para o teste, prepararmos mais as crianças para ter um aproveitamento pedagógico melhor. Temos algumas crianças com dificuldade, né, a nível de leitura, a nível de escrita, então fazemos esse acompanhamento das crianças para aprender a ler, aprender a escrever, aprender a fazer as contas. A escola não dá resposta, as turmas são enormes e o rigor do ensino fica aquém. Este espaço pretende colmatar essa lacuna. Eu abro os cadernos, vejo a cada criança em que matéria está e começo a ajudar mais, para aperfeiçoar mais. Porque às vezes as crianças não dizem o que não conseguem. Deu a matéria, guardou, mas nós aqui abrimos de novo para ver o que ele está a dar. Experimento no quadro, colocar, a ver se ele consegue fazer aquele trabalho. Se não consegue é porque não entendeu. Então repetimos 2 a 3 vezes até que ela consegue. Mas cá fora também se trabalha. Aqui o espaço convida a outra criatividade e ela acontece até na forma como se transmitem os conhecimentos da fé. Às vezes dramatizamos outras palavras, fazer teatro para compreenderem mais. Alguns evangelhos nós dramatizamos, por isso eles têm atividades. Pequenas representações ajudam estas crianças a entrarem na mensagem do Evangelho e assim assimilarem alguns episódios bíblicos. Tiago, João, no barquinho. Pedro, Tiago, João, no barquinho. A irmã Advinda Enriva é em Moçambique a representante da superiora da congregação. Vem de uma terra onde o padre passava apenas de 3 em 3 anos. Ainda assim, isso bastou para lhe despertar o interesse pela vida consagrada. De 3 em 3 anos, a presença deles era muito marcante, né? Era um tempo de guerra e os padres chegavam lá, as irmãs chegavam e uma das coisas que me ficou era que eles faziam o esforço de trazer Deus no meio do povo que não conhecia o pobre. Então eu tinha essa dimensão de ser ponte, alguém que liga a humanidade com Deus. Um dia a guerra chegou à sua aldeia e separou toda a gente. O mato, ainda assim, era a única possibilidade de fuga. Fiquei lá perdida uma semana inteira. Uma semana inteira sem ver os pais, não via ninguém, nenhum ser humano. Então o que eu comia? Comia o que os macacos comiam. Seguia os macacos, comia aquilo que os macacos comiam. E pronto, sobrevivi a partir daquilo. Mas depois, passado uma semana, 7 dias, eu lembrei-me de morrer aqui no meio do mato. Já estava a ficar muito fraquita, à noite dormia nas árvores, então já estava a ficar assim meio fraquita. Eu lembro-me, o meu professor me ensinou que tem que se estudar este, oeste, norte e sul, então tem que seguir uma única direção. O sofrimento, o medo e a fome, sentidos durante uma semana inteira perdida no mato, foram também os ingredientes para o momento em que percebeu melhor a proximidade de Deus na sua vida. Foi uma experiência das que me fortaleceu muito, a experiência de Deus na minha vida,
que Deus protege e cura e acompanha. O único ser que me protegia naquele momento era Deus. Foi a maior experiência de Deus que eu fiz. Uma experiência que a levou à vida religiosa e até Luísa Andaluz. A fundadora que estas mulheres não guardam para si, mas cujo exemplo de vida querem repartir por aqueles que integram a família Andaluz. Luísa Andaluz, para mim, significa uma luz na minha vida como cristã. Foi por causa dessa família, especialmente por causa das irmãs Serras, Nossa Senhora de Fátima e Nampula, onde eu as conheci, e através delas, em 88, por aí, há mais de 20 anos, elas começaram a ensinar quem era Luísa Andaluz, que era o carisma delas. E pronto, a partir dali eu fui batizada com elas. Pronto, praticamente elas é que me deram a catequese até chegar aqui. Então não me separei mais das irmãs Servas de Nossa Senhora de Fátima. Gabriel Gregório também fez um dia esta descoberta e hoje coordena em Moçambique os 3 núcleos desta família. A quem faz parte desta família, pede-se que a pessoa se entregue de alma e coração aos ideais da família Andaluz, que são passar fazendo o bem, a imitação do Mestre Divino. Este é o lema de Luísa Andaluz. Ela que passou a vida a fazer o bem. Ela, mais do que nós, tinha muitas posses, mas abdicou de tudo isso para poder dedicar-se aos mais necessitados. Então, nós abraçamos este ideal também dela para podermos viver com dignamente o nosso cristianismo. É uma vida de entrega na promoção das mulheres, na dinamização litúrgica ou na educação. Poder ajudar as pessoas, sobretudo aquelas pessoas a que eu mais trabalhava, que são as pessoas seropositivas, as mães. Eu como enfermeira de saúde materno-infantil, então eu trabalhava muito com as mães seropositivas, acompanhando-as também com as suas crianças para prevenir que as crianças pudessem contrair o problema do HIV/SIDA. E sinto uma responsabilidade também grande, que não é ser professora só, não é para dar aulas, mas não é só transmitir conhecimento, mas dar às crianças, aos alunos, os valores de Deus, os valores de ser pessoa, uma pessoa não só, mas uma pessoa que transmite valores dos seres humanos, que procura viver o que é mesmo Deus na sua vida. Entretanto, outras raparigas tentam seguir o exemplo destas mulheres. Estão ainda a descobrir um caminho. Os meus pais gostaram, disse que cada pessoa, né, a vocação é de cada um, não é dos pais. Os meus pais podem não gostar, mas eu quero ser. É um caminho que quer continuar aquele, começado pela fundadora das Servas de Nossa Senhora de Fátima, Luísa Andaluz. Sei que foi uma mulher feliz, gostava de ajudar muitas pessoas, gostava de ajudar pessoas pobres. Sim. E tu procuras ser como ela? Procuro, sim, só que não consigo. É esta a residência das Servas de Nossa Senhora de Fátima, aqui no bairro da Liberdade, na periferia de Maputo. Uma presença que se concretiza numa atenção muito especial aos mais frágeis através do projeto Mateus 25, mas também no cuidado pastoral, na proximidade com a população e na forma como a ajudam a viver a sua fé. Uma presença de religiosas aqui na periferia de Maputo que acompanhamos neste programa 70 × 7. Tenha então um bom domingo.